Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo atraso. Já temos quórum para deliberação, bem como a documentação da CPI aqui conosco. Boa tarde aos servidores, aos secretários que estão aqui, à imprensa, ao público presente e a você que assiste pela TV Câmara. Boa tarde ao vereador André Trindade, membro dessa CPI. Boa tarde ao vereador Paulo Modas, membro dessa CPI. O vereador Jean pede que justifique a ausência pela doutora Cláudia. O vereador Gasparini também, apesar de não ser membro, foi convidado e pede que justifique a ausência. Convido o secretário Manuel para sentar-se à mesa. O secretário Alexandro, se já desejar estar aqui conosco também. E também a CPI não se importa caso haja necessidade de complemento da resposta. Nós estamos aqui entendendo que a postura do governo atual vem sendo de colaboração com as investigações para que cheguemos ao melhor possível no cumprimento desse contrato de transporte coletivo. O vereador André, o vereador Paulo gostariam de fazer uso da palavra. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde ao vereador Marcos Papa, presidente dessa comissão, meu colega vereador Paulo, aos ilustres secretários, e só ratificar aqui, deixar o nosso voto de confiança nesse trabalho que vem sendo feito há muito tempo pelo vereador Marcos Papa e que é de extrema importância para a população de Ribeirão Preto, pois trata-se de uma matéria de natureza vital para a cidade, que é o transporte público. Então, deixar somente os meus cumprimentos e que a gente possa transcorrer aqui com os questionamentos. Boa tarde a todos. Também quero cumprimentar o presidente Marcos Papa por essa CPI e também o amigo André Trindade, e cumprimentar também e agradecer o comparecimento do senhor Manuel de Jesus, secretário da Fazenda, e o senhor Alessandro Fonseca, secretário de Negócios Jurídicos. E falar que estou aqui também à disposição para que o presidente que precisar também à disposição para ajudar. Tá? Mais boa tarde, secretário Manuel, para quem eu dirijo o primeiro questionamento. Quais são hoje as pendências financeiras do consórcio pró-urbano para com o município? Bom, eu estou aqui com o meu diretor imobiliários, o Hamilton. O que nós temos com o pró-urbano, a pendência que teria com o município, seria o recolhimento de ISS. Quando se fala em pendência, sim, nós estamos em débito com o consórcio, em função de atrasos de pagamentos que aconteceram no passado. Então, nós estamos renegociando esses créditos que eles têm a receber, compensando que o imposto que ele irá pagar de agora para frente. Hoje ele tem um crédito, tenho aqui, de aproximadamente 4.681, que está aqui em minuta de projeto de lei, para que nós possamos parcelar esse pagamento, mas com a compensação do ISS, que corresponde a todo mês, mais ou menos a R$200 mil. O senhor está nos dando notícia que o consórcio pró-urbano é credor da Prefeitura de Ribeirão Preto. Exato. Qual foi a razão dessa dívida da Prefeitura com a pró-urbano? Isso é o passe do estudante, né? E que a Prefeitura tem uma despesa de quase R$900 mil mês, até mais do que isso, e foi falta de pagamento nos meses anteriores.
Então, esse sistema de gratuidade que a Prefeitura faz aos estudantes, a Pró-Urbano, ela permite, claro, que o estudante passe sem pagar, e quem paga é a Prefeitura. Exato. Esse pagamento mensal é da ordem de R$900 mil. É exatamente isso? Não. A parte disso, ele é feito, eu tenho aqui o histórico, né? É mais ou menos 900 mil mesmo, sempre. É, claro, diferente quando os meses de férias, que aí não tem. Quem fiscaliza é a Transerp. A Transerp faz a medição e nos manda. Nós simplesmente pagamos. Nós não fazemos fiscalização desse valor. Ok, a Transerp é a entidade fiscalizadora também quanto à legalidade dessa questão da gratuidade. Exato. E esse valor gira em torno de R$900 mil por mês e a Prefeitura não pagava a Pró-Urbano. É isso? Atrasava pagamentos. Ela atrasava pagamentos. É que aquela história, vence um, paga, depois ficam 2 sem vencer, vence o terceiro, paga, então estava acumulando. E esses atrasos somaram que valor, secretário? Eles chegaram a somar 5 milhões, eu tenho aqui, 5 milhões e 400. E desses 5 milhões e 400, nós pagamos uma parcela. Esses 4 milhões e 681, nós vamos pagar mais compensando no ISS, isso ao longo do tempo. E não vamos remunerar o capital, esse valor, quanto qualquer juros. E quanto que hoje a Prefeitura arrecada de ISS da Pró-Urbano? A arrecadação está por volta de R$200 mil. Por volta de 200 e pouco, algumas variações. Isso, Hamilton? Não chega a R$200 mil, o quanto a Prefeitura recolhe de ISS da Pró-Urbano? Não é da Pró-Urbano, toda a rede das empresas que compõem o consórcio. Ok. No ano passado chegou a 2 milhões e 400 mil de ISS. Em média, 200 mil. Um pouco menos. Seria melhor ele sentar ali numa cadeira e falar... Tem razão. Alguém poderia providenciar mais uma cadeira, por favor? Também tem isso, né? O Paulo, bom. Se o Paulo quiser trocar também, vereador Paulo Modas, trocar para a cadeira de cá, aí os três ficam na mesa aqui conosco. Mas se o senhor desejar. Então, entendi. O nome, por favor, do senhor Hamilton. Hamilton Iamamula. Obrigado, vereador Paulo. O sistema... desculpa. Diretor de Tributos Mobiliários. Tudo bem? Bom, então o planejamento da secretaria é quitar essa dívida com a Pró-Urbano, não recolhendo o ISS... Compensando o ISS que eles teriam a pagar. Só para dar os valores exatos, porque esse é o projeto que vai estar na Câmara, pedindo autorização, porque nós calculamos que isso deve dar 25 meses. Então, vai passar o ano. Quando se passa o ano, qualquer negociação tem que ser por lei, porque passa a ser dívida fundada. Hoje, o débito que nós estamos renegociando com eles é 4 milhões 681. E as prestações serão 187 mil reais, mais ou menos, pode ser. Então, nós estamos trabalhando com esse valor, que é a média dos valores de prestações. Tá. E todo esse débito, então, é referente à gratuidade. Entendido. Exato. Tudo bem, doutora Cláudia? Entendido isso? Boa tarde ao vereador Alessandro Maraca, membro dessa CPI. Desculpa, 25 meses e as prestações seriam de 87.242. Projeto de lei. Essa composição de ISS, ela refere-se à bilhetagem que as Exato. Empresas informam à Prefeitura Municipal. Isso.
Eu aproveito para fazer um questionamento ao secretário, se a Secretaria da Fazenda tem conhecimento de que a Pró-Urbano não emite recibos fiscais de todas as vendas. É do conhecimento da Secretaria isso? Bom, isso o Hamilton vai explicar melhor sobre o que é fator gerador, quando que se recolhe e tudo mais. Mas apenas quero adiantar que em abril a Secretaria da Fazenda colocou todas o Pró-Urbano, mas e todas as empresas que compõem, não estou só pensando no transporte público, em fiscalização. Então, a nossa fiscalização, porque nós trabalhamos com os números que nos apresentam. Então, é a fiscalização da Transerp, a Transerp manda, nós pagamos. Se recolhe da mesma forma. Então, agora nós estamos em fase de fiscalização pelos fiscais tributários lá da Secretaria da Fazenda. Já estamos solicitando os documentos e teremos uma maneira mais fácil nessa fiscalização, porque nós temos acesso, através da Receita Federal, às contas do movimento. Então, sobre o aspecto, se está recolhendo os valores legais ou não, isso nós vamos ver a partir dessa fiscalização. Sobre a forma como é feito esse pagamento, eu gostaria que o Almir explicasse. Mas o secretário está nos dando notícia que, além da fiscalização, que a Transerp tem o dever contratual, por ser o agente fiscalizador, a Secretaria da Fazenda está criando uma espécie de força-tarefa para auxiliar nessa fiscalização, é isso? Olha, nós não temos como o escopo a CPI. Correto. Mas nós estamos, como fazemos com qualquer empresa, e não temos condições de fiscalizar todas, vamos fiscalizar agora, foi uma decisão nossa em abril, as empresas que compõem o grupo do consórcio. Então, para a segurança nossa. Isso é um trabalho de rotina, não é um trabalho de uma força-tarefa. Tá? Vão ser deslocados os fiscais especificamente para fazer a fiscalização tributária em relação ao ISS, né, do grupo que forma o consórcio. Isso é de rotina? Isso anualmente é feito de rotina? É de rotina. Não temos dentro de um prazo, né, o contrato atual do consórcio é de 2012, então achamos por bem, já estamos num tempo considerável para fazer uma fiscalização. Tá. Então eu vou perguntar para o senhor Hamilton se é do conhecimento da Secretaria da Fazenda de que a Pró-Urbano ela emite recibos não fiscais ao usuário do sistema de transporte coletivo. Nós temos aqui alguns exemplos, caso os senhores desejem ver. A Pró-Urbano, quando o usuário dá crédito, coloca crédito no seu cartão, a Pró-Urbano emite um recibo comum como esse, ou como esse, que os senhores podem ver aqui, compondo os autos da CPI. Eu posso passar os autos para vocês. E quando o usuário não pede recibo fiscal, que é essa a nota fiscal da Prefeitura, a Pró-Urbano não emite esse recibo fiscal. Como faz a Prefeitura para fiscalizar esse tipo de operação? Ora com recibo fiscal e ora sem recibo fiscal. É do conhecimento de vocês que a Pró-Urbano não vem emitindo recibo fiscal para algumas operações? Bom, chegou, acho que talvez através de alguns tipos de denúncia, através do 0800 da própria Prefeitura, tem algumas consultas que foram feitas via e-mail, até pela imprensa, a respeito desse procedimento. Obviamente, como está em procedimento de ação fiscal, esse procedimento vai ser verificado junto à empresa se é feito isso realmente ou não, da forma como é feito. Só para entendimento geral, a atividade de transporte coletivo, em relação a tributo, ela é meio complicada para fins de emissão de documento fiscal. Tá? Vamos entender que o transporte coletivo, que o fato gerador do ISS é o transporte. Então, ele só ocorre na medida em que a pessoa utiliza efetivamente o ônibus, não quando se compra o bilhete ou o vale transporte, certo? Então, ela tem, vamos dizer que ela carrega o cartão, mas ainda não utilizou o transporte. Então, o fato gerador do tributo ainda não ocorreu. Então, são questões distintas entre caixa e fato gerador do tributo. Para fins de geral, como é que funcionaria? Tá? Todo o carregamento, então, é feito num dos postos de venda, né, do transporte, e depois que se usa no ônibus, tá, esse relatório, sim, é emitido pelas empresas
para fins de fiscalização, inclusive para a Transerp. Inclusive, acho que a Transerp ela fica disponibilizado um relatório dessa bilhetagem que se passa nos ônibus. Tá? Então, são questões distintas, né? Venda de passe e o uso do passe. Certo? Operacionalmente, eu acho que para a empresa ela fica complicada em relação à emissão da nota, obviamente, dentro do ônibus. Isso não é cabível, certo? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Todo mundo acho que é de concordar com isso. Em relação a se há esse procedimento na emissão da nota, no momento da venda, isso aí é uma coisa para se investigar. Mas nada impediria que a empresa pudesse fazer isso. De qualquer forma, só para vocês entenderem também como funciona hoje. Nós temos o consórcio, que é formado pelas 3 empresas que fazem o transporte. E as 3 empresas, obviamente. A Prourbano ela é uma intermediária para essas empresas na venda dos bilhetes, na venda dos vales, certo? E ela é uma mera repassadora do que se recebe nos vales para as empresas. Há um procedimento administrativo que a própria Prourbano solicitou para a Secretaria da Fazenda para que o tributo fosse pago diretamente pelas empresas. Essa operação está condizente com a relação da formação do consórcio, é uma operação normal, nós entendemos, foi deliberado que ela pudesse repassar não, que as próprias empresas pagassem o ISS de cada uma delas, certo? Não é a Prourbano que paga, tá? Ela só faz uma intermediação, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Então, quando ocorre a passagem do cartão no ônibus, aí sim, esse relatório da própria empresa é passado para a Transerp, que isso configura, então, a receita tributável do ISS. E não diretamente a venda que a Prourbano faz. Isso acho que ficou claro? Ficou claro. Só para complementar a sua informação, aqui na nota fiscal que foi repassada ao vereador, não consta nenhum recolhimento de imposto. Então, sim, vem de encontro a isso que você está falando. O imposto só é gerado, o fato gerador são os números que são passados da empresa para vocês. Digamos que é o controle de catracas. Entendi. E é justamente por isso que não sai o valor do tributo na nota fiscal pela Prourbano, porque quem paga, na verdade, são as empresas e não a Prourbano diretamente. Nós entendemos, senhor Hamilton, agradecemos o esclarecimento. Pergunto ao secretário Alexandro se isso, então, nós estamos trabalhando dentro da legalidade, é isso que o procedimento, o Hamilton, que está nos passando aqui, correto? Correto. Essa parte da fiscalização são os fiscais que efetuam. O fio está chegando direitinho para o senhor, tá? Até o momento eu não tenho coincidência se teve alguma dúvida jurídica a ser esclarecida, e essa dúvida só é apresentada quando eles têm alguma dúvida, porque eles têm autonomia também, não havendo dúvida, de exercer a fiscalização e ver se está dentro de uma regularidade o procedimento, né? Pelo esclarecimento que ele me deu e a forma com que ele falou, eu acredito que esteja dentro de uma regularidade. Ok. Bom, nós temos essa questão já narrada aqui pelos técnicos da Transerp, esse evento que o senhor Hamilton nos coloca. A Transerp narrou corretamente ao dizer que no momento em que é passado o cartão na catraca do ônibus, via rádio, essa informação vai para um servidor da Prourbano ou de alguma das empresas, e isso compõe um banco de dados. Ele diz que manualmente retira um chip desse servidor que é entregue para a Transerp. Foi essa informação que a Transerp nos passou. E não é o caso de vocês, mas apenas então para o entendimento da sequência do que nós estamos aprendendo aqui na CPI, nesse processo de investigação, os técnicos da Transerp nos informam que eles não têm um software que audite corretamente esse arquivo, que a Prefeitura está confiando, que a Transerp está confiando nas informações passadas pela concessionária. A Secretaria da Fazenda pretende fazer alguma auditagem nesse arquivo, então, cedido, para que seja aferido se o serviço prestado, o ISS, está sendo legalmente recolhido? Claro que essa auditagem... Entendemos, secretário, que é uma atribuição da Transerp. Não, mas eu acho o seguinte, que as condições que a Secretaria da Fazenda teve a partir de abril fazer essa auditagem é muito maior que da Transerp, porque nós vamos comparar com o movimento financeiro. Então,
acredito que esse trabalho dos nossos auditores será bem mais completo do que essa limitação da Transerp. Claro que é um processo não tão rápido, porque tem que se obedecer prazos para remessa de documentos, tem que haver justificativa dessa movimentação, da movimentação financeira que nós temos acesso para saber o que está acontecendo, mas eu acho que as condições nossas são maiores. Então, se nós detectarmos que possa não estar havendo o recolhimento devido do ISS, providências serão tomadas. Se de fato tiver, a coisa se encerra por aí, a fiscalização. Bom, em relação à questão técnica do software, isso aí a gente não tem como ver, tá? É uma questão extremamente técnica de informática, né? O que vai se verificar é se os relatórios que são apresentados através do sistema, através do chip, o que seja, estão compatíveis com o movimento tributável das empresas. Isso que vai ser possível fazer. Ok, apenas também para informação dos senhores, são cláusulas contratuais que determinam que a Prefeitura Municipal deva fiscalizar tanto a bilhetagem quanto a contabilidade das empresas. Isso são cláusulas contratuais e das quais a Prefeitura de Ribeirão Preto até então é inadimplente. Ela não exerce essa fiscalização. Acho saudável que a Transerp, eu não sei se foi um movimento da Fazenda ou da Transerp, mas esse encontro de fiscalização nós entendemos que é mais que necessário. Bom, o que nós estamos fazendo é pela Fazenda. Essa fiscalização ela cabe à Transerp. Se ela nos solicitar, podemos auxiliá-la ou talvez até pensar numa consultoria. O que nos preocupa bastante hoje é saber se os valores que as empresas, não essa, mas todas as empresas de Ribeirão Preto, recolhem, são os valores que deveriam ser recolhidos. A fiscalização agora está na Pró-Urbano. Um grupo de fiscais vão atuar nisso nas empresas que pertencem ao Pró-Urbano. Agora, do contrato, aí sim caberia a Transerp. Não a Secretaria da Fazenda em cima desse contrato. Do contrato, não. Nós estamos preocupados se os valores do ISS são corretos ou não. Tributário. Ok. A providência que o senhor está dizendo é o envio do projeto de lei aqui para compensação. Além dos estudantes, há outros beneficiários de gratuidade? Não existe nenhum beneficiário de gratuidade. É só os estudantes da escola. Mas não, esse não é remunerado. Isso é compensado no valor da passagem. O que a Prefeitura paga de fato, só a gratuidade dos estudantes da rede oficial. Ok. Só um detalhe, acho que tem 2 tipos de serviços que são prestados pela Sertran em relação a serviços de van. Uma delas é o especial, aqueles para cadeirantes. Isso. E acho que tem um outro em relação àqueles que tem deslocamento de estudantes que moram longe de escola. Se não me engano, acho que é feito por van também. E esse é feito com a Sertran e não com a Pró-Urbano. Ok. Aproveitando a presença do secretário Alexandro, nós temos uma dúvida, sim. O Hamilton foi muito claro em dizer que a tributação do serviço se dá na hora da prestação do serviço. Isso ficou claríssimo para a CPI. Entretanto, paira uma dúvida entre nós se não seria adequado ou legalmente possível tributar na emissão da nota. Porque o que pode acontecer? Acontecer que o usuário está pagando a recarga do cartão, que tem um prazo de validade ou que tem diferença de valores, e ele não necessariamente irá usar esse vale que ele fez, supondo que esse prazo ele perdeu. Ou como acontece, por exemplo, quando há um aumento de tarifa. Ele tem lá crédito para 10 passagens, ocorre um aumento de tarifa, cai para 9 passagens. Se o correto não seria fazermos a tributação na emissão do pagamento, haja vista a facilidade. Evidente, não vai recolher a nota lá no ônibus, mas no caixa das empresas que estão recolhendo o dinheiro, não é legalmente possível o município exigir que a nota fiscal seja emitida? Não, tratando novamente, são coisas distintas. Isso. Tá? Eu acho que nada impede que a empresa pudesse emitir a nota fiscal no momento da venda do vale.
Eu acho que não teria problema. É uma questão operacional da própria empresa. Uma porque a nota hoje é eletrônica, ela pode ser emitida por e-mail. Sim. Então, operacionalmente, eu acho que não teria problema. Essa é uma questão de, talvez, adaptação de sistema, alguma questão assim. Inclusive, acho que as pessoas deixarem alguns dados, CPF, e-mail, e a empresa emitisse um dia depois, não teria problema nenhum. Tá? O complicado é essa questão de a gente entender uma tributação antes de ocorrer o fato. Isso é mais complicado para a gente tratar. Tá? Mas, em relação à emissão do documento, isso, independentemente da questão do regime, se é por competência ou por caixa, que é o que o vereador está propondo, a emissão da nota pode ser feita normalmente. Tá? Essa é uma questão de até orientar a questão do pró-urbano em relação a isso. E não teria como a prefeitura determinar isso? Determinar? A gente pode estudar isso. A gente pode estudar. Porque fica muito frágil, né? A gente vê a arrecadação da venda sem emissão de nota fiscal. Depois, a Transerp confia no número que a empresa passa, porque via rádio ela vai abastecendo um servidor que o resumo disso, o somatório disso cai num chip que é levado, então, para a prefeitura. Tudo isso nos parece muito frágil, muito vulnerável para a administração confiar num sistema de transporte para 700 mil pessoas e estando o caixa da prefeitura em situação tão delicada, né, um serviço tão essencial ao município. Eu aproveito então aqui a CPI, porque eu não sei se isso é passível de um projeto de lei por parte de vereadores, mas que desde já a Fazenda inicie estudos em ligação com a Secretaria de Negócios Jurídicos, porque tudo está muito vulnerável, é isso que está nos incomodando, e o resultado final tem sido um sistema de transporte coletivo hostil à população. Nós não temos um sistema de transporte público em Ribeirão Preto que convide a população a ser usuária desse sistema. Então, eu pediria, vamos até oficiar a CPI, oficiar a Secretaria da Fazenda, que, em conjunto com a Secretaria de Negócios Jurídicos, inicie estudos no sentido de entender se a Prefeitura não pode determinar que haja a emissão dessa nota fiscal e que depois haja um encontro de contas com esse chip que a empresa vai fornecer. Eu acho que até seria mais uma forma que nós teríamos de auditar isso. Vereador, só um adendo. Peço a deliberação dos colegas, né? Obrigado, doutor. Claro, gostaria só de fazer uma observação, e com base na última oitiva com o superintendente da Transerp e com a minha pequena, mas valiosa formação de técnico em contabilidade no 2º grau, é que, na verdade, o que ocorre quando da compra é uma reserva de dinheiro do passageiro, e a nota fiscal que o senhor pediu para confrontar é o que a gente chamaria de nota de venda de entrega futura, que ela só é tributada quando realmente da entrega da mercadoria, né? Às vezes você pode, numa concessionária, comprar o carro, eles até já gerarem a nota fiscal. Porém, ela só vai ser tributada quando o veículo chegar da encomenda. O risco que se corre, e o procedimento que tem que ser feito, neste caso, ou se emite as notas ao final, com o serviço entregue, ou se emite com o serviço vendido. Pela lei, bem disse aqui, seu nome, perdão? O senhor Hamilton, que é quando o serviço é entregue que é emitida a nota. O que a Transerp disse que recebe é um programa que ali é feita a bilhetagem e que tanto o Pró-Urbano quanto a Transerp tem a informação dos números que passaram pela catraca, e esses números são criptografados, né, porque o vereador bem colocou a possibilidade de manipulação desses números, né. Então, o que há de se verificar, primeiro, a segurança desse sistema, se ele é criptografado, se ele é confiável em relação à bilhetagem, mas não é possível emitir a nota quando o passageiro pede ou quando o passageiro usa, porque existe a possibilidade de se tributar 2 vezes. Entendo assim por questão contábil, né? Se a passagem, como era vendida antigamente, era entregue, né, não era digital, hoje esse é um sistema de cartão digital via rádio, né? Como ela era física, 1 mais 1 é 2, né? Vendeu 10, tem que tributar 10. Independente se vai usar, se não vai usar. Aí o imposto era feito no início, aqui na entrega do serviço.
Então, realmente, a opção aí num serviço digital, não sei se seria possível, vereador, tributar na venda e não tributar como efeito na entrega do serviço. Só para completar, em cima do que o vereador Marcos Papa estava falando, dessa vulnerabilidade da transmissão de informações, eu tenho um dado de que a prefeitura, se o senhor puder confirmar para a gente, professor, que a prefeitura vem gastando aproximadamente R$900 mil por mês com o pagamento dos estudantes, do transporte dos estudantes. Fazendo uma conta, a grosso modo aqui, dividindo esses R$900 por 3,80, que é o preço da passagem, dá 236.842. Dividindo isso por 20 dias úteis que nós temos no mês, geralmente 20 dias, excetuando o final de semana, o feriado, a gente tem 11.842 passagens por dia. Eu acho que é um número alto para a nossa rede estudantil hoje, os que estão longe das escolas e que fazem uso. 5 mil usuários, que divide por 2, tem a ida por e a 2 volta. é mais ou menos 5 mil usuários por dia, né? E a gente sabe também do esforço que a Secretaria da Educação vem fazendo para que os alunos estejam próximos à sua residência. Houve uma diminuição significativa na utilização desses vales transportes. Mas isso mostra a vulnerabilidade dessas informações. Nós não conseguimos ter ao certo esse resultado. Existe hoje um controle, e de que forma que é esse controle? Talvez não seja a Secretaria da Fazenda que faça, porque ela paga, mas quem gerencia isso talvez seja a Transerp, mas um controle da utilização do passe do estudante? É claro que nós queremos arrecadar, né, é o objetivo nosso, arrecadar tudo aquilo que é devido ser arrecadado. Por isso, um dos motivos da nossa preocupação em fazer essa fiscalização. Ela, de fato, ela é feita periodicamente, mas não é todo ano. Então, já fazia vários anos que não era feita. Os estudantes da rede oficial, existe mais uma condição, que ele não pode morar perto da escola, senão também ele não tem direito ao passe. Então, é um dificultador a mais para que você tenha o passe do estudante. Essa fiscalização é feita pela Transerp, lá, junto lá no Pró-Urbano. A gente tem acompanhado, aceito os números que se apresentam, porque nem temos condições de estar lá e fazer essa fiscalização. Mas isso é preocupação. Entendo eu que agora, nessa fiscalização que a Secretaria da Fazenda está fazendo, ela vai detectar se existe qualquer irregularidade nesse sentido. Ok, secretário, voltando um pouco à auditoria que o Hamilton nos informou ser de rotina, esse auxílio na auditoria da bilhetagem, a CPI pede que o resultado dessa auditoria seja encaminhada à CPI. Eu peço aos colegas que deliberem. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Aprovado. Para que nós possamos ter, então, a CPI possa ter acesso. O secretário Hamilton, então, o servidor Hamilton, então, diretor de tributos, nos informa que é de rotina. Eu ia perguntar se a Secretaria da Fazenda ficou sem fazer essa auditoria por alguns anos. O senhor saberia dizer? Não? Sim, por alguns anos. Ficou sem fazer por alguns... Saberia dizer quantos anos? Não saberia precisamente, não. E agora a nova gestão está restabelecendo essa rotina de fiscalização. Sim. Algumas respostas são importantes, diretor, porque algumas pessoas nos questionam o porquê de uma CPI, né? Muito bom. Existe uma situação, talvez os senhores tenham tomado conhecimento pela imprensa ou mesmo pelos autos da CPI, que é a situação da publicidade ilegal nos abrigos de pontos de ônibus. O secretário gostaria de se manifestar, ou o secretário Alexandro, sobre essa situação? Eu acho que caberia mais, Alexandre. Primeiro, boa tarde a todos. Eu acho que esse está ligado, Alexandre. Está ligado. E todos os presentes, né? Vereador, hoje a Prefeitura ela tem uma comissão que vem investigando todas as irregularidades nesse contrato de concessão.
já até estiveram aqui, que foi a Grazi, a Ângela e o secretário Pessini. Eles informaram aqui que eles haviam sido questionados sobre a Transerp, sobre a questão dessa publicidade. Foi elaborada uma consulta para o secretário de administração que foi encaminhado pelo jurídico. A gente, ontem, devolvemos o parecer, no sentido de que nosso entendimento é que está irregular, porque não foi licitado o objeto, que seria poder fazer a publicidade nesses pontos. Inclusive, eu trouxe uma cópia, o parecer são as últimas folhas, e a nossa orientação é no sentido de anular o ato que autorizou a empresa a fazer essa publicidade sem o processo de licitação, porque entendemos que aquelas receitas acessórias não compreendem a publicidade. É até uma questão muito singela, simples de concluir. Esse é o nosso posicionamento e já informamos o secretário de administração. Desculpa, secretário, no entendimento dos senhores, a publicidade em pontos de ônibus não compõe receita acessória para o contrato de transporte coletivo? Não, teria que ser feita uma licitação específica para fazer a publicidade. Ok, mas então, sendo feita essa, é a ilegalidade que diz que não compõe, porque sendo feita uma nova licitação, aí sim, a legalidade, essa receita passaria a compor as receitas acessórias como contrato. Não, aí poderia ser que outra pessoa ganhasse esse procedimento licitatório, não para o urbano, um estranho ao consórcio. Entendo. Entendo. Aliás, como é no município de São Paulo, né, essa concessão estava dentro do contrato de transporte coletivo urbano, e a fonte de receita foi tamanha que a prefeitura passou a usar isso de forma apartada. Inclusive é de Ribeirão Preto, o economista que fez o estudo econômico-financeiro disso. Eu disponibilizo aos colegas de CPI, se quiserem, antes de a gente colocarmos. Bom, então, é de entendimento da Secretaria dos Negócios Jurídicos que essa concessão é ilegal e a Secretaria está orientando a Prefeitura a romper essa autorização, é isso? A concessão a que se refere não é todo o contrato de concessão, né? Não, é a autorização. A autorização. Sim. Entendemos que a que me chegou a conhecimento foi dada uma autorização precária para que a empresa pudesse utilizar a publicidade como um instrumento acessório de arrecadação. No entendimento da nossa secretaria, haveria de ter a licitação e não necessariamente seria a empresa. Ela poderia até eventualmente ser ganhadora em um processo de licitação, mas deveria dar oportunidade a todos, até porque não é parte do contrato de concessão a publicidade nos pontos. Então, é mais uma revelação importante que a CPI produz, a cidade de Ribeirão Preto acompanha secretários, diretor Hamilton, público, imprensa. A cidade de Ribeirão Preto acompanha com muito cuidado essa questão. Há 4 anos estamos investigando isso e entendemos que a administração anterior encontrou o pior caminho possível para o munícipe, para o usuário, para a cidade de Ribeirão Preto. Porque é uma ilegalidade flagrante, não é? Uma evasão de divisas, porque a receita disso ninguém sabe onde está parando durante todos esses anos. E também um serviço de publicidade cujos impostos presumo que a Secretaria não esteja arrecadando. Se o serviço está sendo prestado em Ribeirão Preto, ele está sendo arrecadado, esse ISS, em Ribeirão Preto, dessas publicidades? Isso vai ser objeto dentro da ação fiscal. A gente vai entender exatamente quais os contratos que foram feitos pela Urbano, né, em relação a isso. Isso é uma fonte de receita para a própria empresa. Havendo outros indícios com terceiros, aí haveria a possibilidade de abrir novas investigações contra o terceiro, né? Não necessariamente diretamente agora. A gente vai investigar simplesmente as receitas que a Urbano ofere. Tá? Se há algum terceiro envolvido, aí seria uma outra ação. Apenas para colaborar também com o trabalho dos senhores, a CPI, em 2013, também investigando o contrato de transporte coletivo, nós procedemos uma auditoria junto a essa empresa Media Pool,
que ostentava em seu site quantas faces havia disponíveis e a qual preço, não é? E assim que isso transformou-se numa CPI, num inquérito civil, ela tirou do ar esse site, esses valores, e tudo ficou muito mais obscuro. Mas nós fizemos a impressão das telas e temos essa investigação que a nossa assessoria conduziu. Ela está composta nos autos da CPI de 2013, então a Casa disponibilizará para os senhores, quando acharem oportuno, fazer uso desses documentos também. Os vereadores desejam fazer algum questionamento? O vereador Marcos Papa já fez na última, agora sim, na última oitiva, mas se é possível interromper imediatamente esse serviço, uma vez que ele não, ou fiscalizar e interromper esse trabalho, uma vez que ele não preenche a legalidade. O serviço de publicidade. O jurídico, ele presta a orientação aos órgãos municipais. E a consulta foi do secretário de administração, e a nossa orientação é no sentido de que é ilegal o que está ocorrendo. Agora, o poder de deliberação para romper ou não é dele. Eu acredito que ele vai anular o ato, que é a nossa orientação, e é uma questão singela, não exige grandes dificuldades, grandes celeumas, né? E eu queria aproveitar a oportunidade, há um começo de governo com muito trabalho a se fazer, e muitas vezes a gente não tem conhecimento de tudo, e eu vejo com bons olhos a CPI, porque, principalmente essa questão da publicidade, nós podemos concluir a CPI com atos de improbidade, porque está se usando patrimônio imobiliário sem a correspondente contraprestação, e a meu ver, está sendo causado um prejuízo para o município. Então, eu não acredito que o secretário de administração vá deixar de anular esse ato, mas a deliberação cabe a ele. Agora, foi ontem para ele também necessita de um tempo para analisar, mas acredito que sim. Muito obrigado. Muito bom. Uma última pergunta da minha parte ao senhor, se há alguma outra informação que poderia colaborar com essa investigação, alguma coisa que os senhores gostariam de acrescentar. Da minha parte, não. Aqui. Olha, eu acho que não seja uma novidade, porque a comissão que vem investigando essa regularidade desse contrato está fazendo um ótimo trabalho. Talvez eu acho que vai levar um tempo, mas mais coisas irão aparecer com a questão das cláusulas contratuais, principalmente na questão da entrega dos terminais. Parece-me, não há certeza, que há irregularidades de obras que não foram concluídas e que há suposta existência de recebimento dessas obras. Mas é um trabalho que eu acho que ainda leva um pouco de tempo, mas com certeza as novidades virão, né? O vereador André Trindade me lembra uma questão importante, em que pé está o processo no qual a Pró-Urbano erroneamente alega bitributação, quando ela diz que está recolhendo o ISS e pagando a taxa de gerenciamento. Não é? Erroneamente, porque são coisas muito distintas. Uma coisa é a geração do tributo do ISS, e outra coisa é a cláusula contratual dos 2% na taxa de gerenciamento. A última informação que temos é que a empresa tinha conseguido uma liminar para deixar de pagar a taxa de gerenciamento, e que essa liminar havia sido derrubada. Não foi? Não. Eu assisti, ouvi. Houve uma confusão. Mas houve, né, essa afirmação? A liminar, não, eu entendi. É que quando se referiu a um processo, o secretário se referiu a outro. Ok. Porque existem dois processos. Esse que o senhor está relatando, conseguiu a liminar, o agravo foi julgado procedente, essa liminar existe. O mérito do processo ainda não foi julgado. Nós e a Transerp entendemos que não é bitributação. Primeiro porque o tributo ele é sempre instituído por lei. E esses 2% do gerenciamento, ele é uma previsão contratual, portanto é um ato bilateral de vontade das partes. Mas existe um fator aí que está alheio ao nosso entendimento, que é uma decisão judicial.
nós fazemos a defesa, os recursos, mas o resultado independe da vontade e da conclusão que nós temos. Temos a conclusão de que não há a bitributação. Para nós está muito claro, inclusive trouxe uma cópia da defesa, mas não estou localizando, daqui a pouco eu vou localizar. Agora, a liminar que foi referida aqui, que foi indeferida, foi em uma ação civil pública, que o MP move contra o município e contra o consórcio, que pede a execução de algumas cláusulas contratuais que não teriam sido cumpridas pela Pró-Urbano e nem pelo município. Essa ação nós fomos citados dia 3 agora, não fizemos a defesa ainda, porque vamos ter que angariar todas as informações junto à Transerp, junto à Secretaria da Administração, a partir daí a gente tomar conhecimento de como está hoje, porque pode ser que algumas coisas que o MP peça hoje, nós já tenhamos cumprido, porque mudou a situação, ela muda o tempo todo. Então hoje eu não teria como falar a real situação, o que cumpriu, o que não cumpriu, eu preciso pedir essas informações e aguardar o retorno. Quando eu tiver, eu posso enviar para a CPI sem problema algum. A CPI solicita, sim. Não tem nenhum problema. Então, concluindo, a liminar existe, está suspenso o pagamento de 2%, e o que foi indeferida a liminar é essa ação civil pública. Ok. E a Secretaria de Negócios Jurídicos vai entrar com alguma ação de ressarcimento desses danos por essa autorização precária que foi dada? Aí depende da conclusão do secretário, que eu acredito que ele vai dizer que é regular. O grande problema aí é que nós vamos ter que apurar o prejuízo qual foi. Mas, evidentemente, se houve prejuízo, vamos ter que tomar uma medida judicial para reaver, sem dúvida nenhuma. Eu digo que o município vai ter uma medida exata desse valor. É evidente que nós torcemos para que as comissões logrem êxito nas investigações e vamos colaborar também, mas é evidente que a hora que o município fizer uma licitação para a exploração desse espaço, como foi feito na cidade de São Paulo, aí nós vamos ter a real dimensão do estrago que foi provocada essa concessão, não é concessão, essa autorização precária que foi dada para essa exploração. E é o que nós esperamos que a Prefeitura já inicie estudos para isso também. É mais uma colaboração que a CPI pode fazer, indicando o economista que elaborou esse plano econômico-financeiro para a cidade de São Paulo. A observação é muito pertinente, porque não basta nós irmos atrás do que a empresa arrecadou, porque não teve uma oportunidade de disputa. Talvez se tivesse uma disputa, a arrecadação seria muito maior do que é hoje. Então, é muito pertinente a observação de que temos que aguardar esse processo licitatório, se vier a conhecer, nós vamos ter noção da dimensão do que vale licitar essa publicidade nesses terminais. Talvez sejam muito mais do que é arrecadado hoje, é verdade. E aí seria o prejuízo. Sem dúvida. Mais algum questionamento dos vereadores? Doutor Luiz Eugênio, alguma questão? Você tem alguma outra ação de revisão do contrato? Você está dando uma outra ação de revisão do contrato? Ela tinha pedido isso por época isso anteriormente. tarifa, né? Existiu. Foi um dos termos do TAC. Então, só vamos então formalizar a questão. Se existe alguma ação da Pró-Urbano para revisão do contrato? Segundo essa ação civil pública que nós estávamos nos referindo, quando foi realizado o TAC, que não foi homologado pelo Conselho do MP, havia essa previsão de desistência dessa ação de reequilíbrio econômico, né? Ocorreu a desistência dessa ação, inclusive o MP menciona na inicial. E então hoje eu acho que com relação a esse reequilíbrio, essa ação não existe mais. Bom, só a lamentar então, não interessa a nós se o prestador de serviço é grande ou pequeno, né? O fato da prefeitura ter dado um calote num prestador de serviço, uma pedalada como foi dada, né? É lamentável que a prefeitura tenha agido dessa forma e nós ficamos satisfeitos em perceber uma nova postura de acerto. Nós sabemos o quanto a nossa cidade foi prejudicada pelo fato de que o fato dela ser inadimplente com prestadores de serviço e fornecedores de insumos fez com que muitas licitações dessem deserta.
Uma delas, reincidente inclusive, foi o caso aqui do Parque Genaro, que provocou risco, até hoje oferece risco de morte à população. O caso da Lagoa do Córrego das Palmeiras, que a caixa de contenção nunca era feita porque as empresas fugiam da licitação. Então, os danos econômicos eles vão ser reparados com o tempo, mas os danos ambientais, essa contaminação de águas pluviais que cai ali na Lagoa do Córrego das Palmeiras, é uma coisa que é irreversível, essa contaminação que já caiu ali e que, eu digo que a água do aquífero Guarani não é só o morador da Zona Leste que bebe, somos todos nós. Então, é de lamentar que a Prefeitura tenha feito isso com a Pró-Urbano e entendemos muito salutar essa recomposição de valores para os acertos. Muito bem. A ressaltar a informação que o diretor Hamilton nos traz, que essa auditagem ela não era feita pela Prefeitura há alguns anos e que agora ela é feita de rotina. E a ressaltar também, felizmente, o entendimento da Secretaria de Negócios Jurídicos nos informando pela primeira vez em 4 anos que essa autorização precária é ilegal e que assim que apurados os valores, a Prefeitura irá mover uma ação para ressarcir o erário do prejuízo causado por essa irresponsável e venal irregularidade. Eu pergunto aos novos vereadores, algum questionamento? Não? Então, declaro encerrada a presente sessão da CPI, agradecendo a presença dos secretários, do diretor Hamilton nessa tarde. Muito obrigado.